Olá, que a paz de Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso momento diário com a palavra. Que alegria ter a sua companhia para a gente mergulhar, sabe, naquilo que o Pai tem para nós hoje. Então, chega mais, prepara o seu espírito, vamos juntos abrir o coração para receber essa semente que é a palavra, né? Porque ela é viva e ela tem um poder de transformar absolutamente tudo na nossa vida. Olha, hoje a nossa conversa com Deus, ela vai girar em torno de um contraste, sabe? Um contraste muito, muito poderoso. De um lado, o que acontece quando um coração se endurece, se fecha, e do outro, a liberdade, nossa, uma liberdade incrível que a gente encontra quando escolhe o caminho do perdão. Pois é exatamente isso, né? Tantas vezes o que mais sufoca a gente não são as correntes do lado de fora, mas aqueles pesos que nós mesmos insistimos em carregar aqui dentro. A teimosia, a falta de perdão, são como pedras, sabe? Pedras no peito. Mas a boa notícia é que hoje Deus quer nos ensinar a tirar esse peso de cima da gente. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. As leituras de hoje, elas vão nos mostrar dois tipos de coração. Um que se recusa teimosamente a ceder e outro que se recusa a perdoar. A gente vai ver o contraste gritante entre a teimosia do faraó lá no Egito e logo depois uma parábola de Jesus sobre perdão, que, olha, vai confrontar a gente. Bom, a história continua lá no Egito. E agora, Deus envia a 8ª praga, gafanhotos. Imagina só uma nuvem tão densa, tão absurda, que escureceu a terra e simplesmente devorou tudo o que o granizo tinha deixado para trás. É a criação inteira obedecendo à voz do seu Criador. E o fará? Bom, por um instante ele até parece que vai se arrepender, sabe? Mas o coração dele continua duro como pedra. E logo em seguida vem a 9ª praga. E, gente, não era uma simples falta de luz, não. A palavra diz que era uma escuridão que podia ser sentida, que podia ser apalpada. Uma treva densa, sufocante, que paralisou o Egito inteiro por 3 dias. Mas o ponto mais importante, o ponto crucial é esse. Nas casas dos filhos de Israel havia luz. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. E então, um pouco antes da praga final, a praga decisiva, Deus institui a Páscoa, um memorial de livramento. Cada família precisava sacrificar um cordeiro sem defeito, e marcar os umbrais, as portas das casas, com o sangue desse cordeiro. E aquele sangue, veja bem, não era um amuleto mágico, era um sinal de fé, um sinal de obediência. Era a aliança de proteção de Deus, que já apontava desde lá para o cordeiro definitivo, o nosso Senhor Jesus. Essa imagem do cordeiro, sabe, do sangue que traz livramento, ela prepara o nosso coração para o que a gente vai ouvir agora. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. Agora é Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos conta uma história que, olha, vira o nosso senso de justiça de cabeça para baixo. Presta muita atenção nesse contraste. A história é sobre um servo que devia ao rei dele uma quantia absurda, uma coisa impossível de pagar. E o rei, movido por compaixão, por misericórdia, perdoa tudo, a dívida inteira. Só que esse mesmo servo, assim que ele sai dali, encontra um outro cara que devia para ele uma quantia minúscula, sabe? Irrisória, tipo o troco do pão. E o que ele faz? Joga o cara na prisão por não poder pagar. A desproporção é simplesmente chocante. E aqui está o coração de toda a parábola. A pergunta que o rei faz, ela ecoa até os dias de hoje, no nosso coração. Não devia você também ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Tendo recebido um perdão tão imenso, tão imerecido de Deus, como é que nós podemos reter o perdão por ofensas tão pequenas? Essa pergunta é um espelho para nossa alma. Ok, as histórias são poderosíssimas. Mas a pergunta é, como é que a gente vive isso na prática, no nosso dia a dia? Como a gente traz aquela luz que estava na casa de Israel e a graça daquele rei para a nossa rotina? Vamos ver alguns passos bem práticos. Então vamos lá. Primeiro, na área espiritual, é hora de render a teimosia, sabe? O oposto do que Faraó fez. Segundo, na área emocional, liberar o perdão, porque na verdade a falta de perdão só aprisiona quem não perdoa. Terceiro, nos relacionamentos. Que tal tomar a decisão de perdoar uma pequena dívida, uma pequena ofensa de alguém contra você, ainda hoje? Quarto, ministerialmente. Peça a Deus um coração sensível, um coração que ouve a sua voz. E por último, na área financeira.
Vamos abandonar essa mentalidade de cobrança e abraçar uma mentalidade de generosidade, lembrando sempre da dívida impagável que nos foi perdoada. E claro, para viver tudo isso, a gente precisa se fortalecer no Senhor. Então vamos juntos nos revestir da armadura de Deus para esse dia que está só começando. Vamos orar juntos agora? Onde você estiver, feche seus olhos por um instante. Pai, quebra toda a dureza que ainda existe no meu coração. Me ensina, Senhor, a receber e também a liberar o teu perdão, esse perdão radical. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos declarar com fé. Se puder, fale em voz alta aí onde você está. Hoje eu ando em liberdade. O sangue de Cristo me protege e o poder do perdão me liberta para viver a plenitude de Deus. E ouça bem esse conselho, que é de coração para coração. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não fica aí esperando sentir vontade de perdoar, porque talvez essa vontade nunca chegue. Decida obedecer a Deus e perdoar. E aí você vai ver o Espírito Santo trabalhando nos seus sentimentos depois. A obediência, ela sempre vem primeiro. Agora, para quem gosta de cavar um pouco mais fundo na palavra, vamos entender uma palavrinha-chave lá de Êxodo que, olha, muda completamente a nossa perspectiva sobre o coração do faraó. A palavra hebraica usada para endurecer o coração do faraó é kavet. E o que é fascinante é que essa mesma palavra também significa ser pesado ou até ser glorioso. Pensa nisso, o coração do faraó ficou pesado de si mesmo, pesado de orgulho. E por causa disso, ele se recusou a dar a glória, o peso da honra que era devida somente a Deus. Isso não é uma revelação poderosa? Isso se aplica diretamente na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. A gente pode escolher viver com uma mentalidade de dívida, que é uma prisão. O foco está sempre no que os outros nos devem, a gente vive retendo, cobrando, e o resultado é amargura. Ou a gente pode escolher viver numa mentalidade de graça, que é a vitória. O foco muda para o quanto nos foi perdoado. Então a gente libera, a gente é generoso, e o resultado? Abundância e gratidão. A escolha entre prisão e vitória é nossa. E para a gente encerrar esse nosso tempo precioso juntos, eu quero deixar uma pergunta. Uma pergunta para ficar ecoando aí no seu coração ao longo de todo o dia de hoje. Pense com calma nisso. Pode ser um relacionamento, sabe? Uma mágoa antiga, uma área de teimosia. Onde é que Deus está nesse exato momento, batendo gentilmente na porta pedindo a chave da sua prisão? Ele não pede para te acusar, não. Ele pede para te libertar. Entrega essa chave para Ele. A verdadeira liberdade está logo do outro lado da sua rendição. Que Deus te abençoe poderosamente.